Meus queridos irmãos e filhos em Cristo, nós estamos no 7º domingo do tempo comum. Depois desse domingo, daremos uma pausa no tempo comum para meditarmos e vivermos a Quaresma e depois o tempo da Páscoa. E só depois retomaremos o tempo comum, esse que nós estamos após aqui. Nós estamos acompanhando, acredito que hoje seja o 3º domingo, nós estamos acompanhando uma igreja no Evangelho de Mateus chamado Discurso da Montanha, ou Sermão da Montanha. O Evangelho de Mateus inteiro, tem curiosidade de conhecer a Bíblia, pois pega a Bíblia, se não for Bíblia protestante, deve ter discriminado as partes. O Evangelho de Mateus é dividido em discursos. E o primeiro é o discurso da montanha, que compreende o capítulo 5 ao 7. Há 3 domingos atrás, ou melhor, antes desses 2 domingos atrás, nós começamos o sermão do discurso da montanha com as bem-aventuranças, se vocês se lembram, né? Jesus pega os seus discípulos, sobe junto deles numa alta montanha, que representa o quê? Representa a intimidade. Escalar, subir a montanha com Cristo representa tornar-se íntimo de Jesus. E é na intimidade de Jesus que os discípulos vão aprender o verdadeiro sentido da lei do Antigo Testamento, que havia se perdido por causa das más interpretações e por causa da cabeçadura do povo. Depois de fazer as bem-aventuranças, Jesus vai pegar algumas cláusulas do Antigo Testamento e ele vai atualizar essas cláusulas. Não sei se vocês lembram, semana passada, antes de começar a pegar as cláusulas do Antigo Testamento, Jesus já começa dizendo assim: olha, não penseis que eu vim abolir a lei. Não vim para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Ele já avisou. A lei antiga não está sendo abolida, ela está sendo complementada. Hoje em dia, nós vemos que as pessoas que não querem muito compromisso com Deus, elas desenham uma caricatura de Cristo, que na verdade não corresponde ao que Cristo é. Você já deve ter escutado um pouco falar, Jesus, misericórdia, perdoa a todo mundo, não existe mais esse negócio de pecado, coisas, as pessoas fazem uma má interpretação do Cristo verdadeiro. Vamos pegar as cláusulas da semana passada brevemente. Jesus vai falar do Antigo Testamento. Ouviste o que foi dito: não matarás. Ou seja, não tirarás a vida pelo ódio de ninguém. Por que está isso na antiga lei? Porque o código religioso era o mesmo que o código civil na época dos hebreus. Hoje é diferente, Hoje você tem um código civil e você tem um código de direito canônico, que é uma coisa à parte. A religião e a parte civil são separadas, mas na época do Antigo Testamento não. O código religioso era o civil. Quando Moisés faz a compilação do texto, visa a ordem social. Não matarás. Quem matar vai ser punido. E Jesus atualiza: eu, porém, vos digo: quem ofender o irmão já está matando. Pois vai continuar: não cometerás adultério. Está escrito na lei do Antigo Testamento: quem se deita com a mulher do próximo comete adultério. Eu, porém, vos digo: se você olhou o desejo de possuir, já cometeu adultério. Jesus, ele tornou a lei mais exigente ou mais frouxa? Mais exigente é o contrário do que fora fala. E hoje continua as cláusulas do Antigo Testamento.
Ou seja, se nós fazemos alguma coisa, nós temos que arcar com as consequências aqui privadas. A lei é justa. Só que Jesus, ele não vem abolir a lei do caminhão. Ele não está falando que está errado. Ele está falando assim: você que é cristão, a lei do caminhão é o mínimo para você. Você tem que ir além dela. E aí fica o desafio de viver cristianismo. Não quer dizer que você tem que tirar a lei do caminhão, não. Você tem que se elevar acima dela. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Uma má interpretação desse texto vai nos sugerir que Jesus também não servir esse do outro. Não é esse o Evangelho fala. Por isso, Jesus dá 3 exemplos muito importantes. O primeiro: se alguém te dá um tapa na face direita, se alguém te dá um tapa na face direita, o que diz a lei italiana? A lei italiana, não a lei de Jesus. Devolva outro tapa na face direita do outro. Eu, porém, vos digo, em vez de dar um tapa na lei, de dar um tapa na cara do outro, devolvendo, segundo a lei, oferece a outra face para ele bater também. Olha só, nós temos que entender um pouquinho do que consiste o esbofetear alguém, né? Civilmente, nós podemos pegar isso no texto de Jó, no capítulo 16, versículo 10, em outros textos, também em Lamentações, capítulo 3, versículo 30. Esbofetear alguém era uma das maiores humilhações públicas no contexto judaico. No fundo, Jesus está falando assim: se alguém te humilhar de maneira muito profunda, deixe que ele te humilhe mais ainda, até o máximo que ele puder. Olha que coisa estranha. A gente vai ter que entender o sentido disso. Espera um pouquinho. Aí ele dá o segundo exemplo, né? Se alguém quiser abrir um processo para tirar ou tomar a tua túnica, o que diz a lei italiana? Tome a túnica dele também. Jesus está falando: não, dá-lhe também o manto, né? Uma outra coisa que a gente tem que entender da vestimenta judaica, né? Esta veste de que fala o Evangelho, na tradução portuguesa não fica muito boa. O texto original é piton. É uma veste que o judeu colocava por baixo. Vou fazer uma comparação, não é muito bem isso, mas só para a gente entender, né? A turma aí de 60 para cima, né? Que usa saia, né? Antigamente, né? As mulheradas que usavam saia, talvez alguém aqui esteja, né? Mas fique em silêncio, viu? Usava por baixo uma veste que se chamava... Ixi, tem um monte de gente que usa. Saiote. Não precisa falar se você está de saiote, viu? É mais ou menos isso. Jesus está falando o quê? Eu ouvi quem respondeu: saiote. O que Jesus está falando? Se alguém quiser tirar a sua veste que está por cima, que é a veste social, tira também a veste de baixo e entregue. No fundo, Jesus está falando assim: se for necessário, fique pelado, entregue tudo à pessoa. E tem o terceiro exemplo: se alguém mandar você caminhar 1 quilômetro, caminhe 2, né? Esse não vou explicar muito, mas também tem um contexto judaico. Olha, o que Jesus quer dizer nessas 3 coisas? Entender muito bem, né? Se alguém bater numa face, entregue a outra face. No fundo, Jesus está falando assim, minha gente: mostre os transgressor que o que ele está a te fazer não afeta a sua integridade e a sua dignidade. Mostre para aquele que quer te causar uma humilhação pública que ele não está atingindo a sua dignidade humana. No fundo, mostre para o outro que o outro pode fazer tudo o que ele quiser, mas ele não vai me atingir, porque eu trago em mim valores e convicções que estão além daquilo que é material. Quero lá tomar
túnica, qual era o manto? Quando a gente consegue fazer isso, não é fácil. A gente mostra para o outro, que às vezes quer nos prejudicar, que o outro não conseguiu o êxito que ele pretendia. Não conseguiu êxito. Não sei se vocês já conviveram com pessoas que começam a implicar com vocês. Sabe, gente, que começa a implicar, você percebe que aquilo vai aborrecendo, sobretudo no ambiente de trabalho. Sabe, pessoa que começa a te tratar de maneira exaustiva, pesada, e o ambiente começa a ficar. Em vez de você retribuir na mesma moeda, retribua com benevolência, e você vai quebrar as pernas da pessoa. O resumo de tudo isso que Jesus está falando não é fácil, minha gente. Nós podemos ler no texto de Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas abundantemente supere o mal com o bem. O que Jesus está falando? A lei italiana é boa, é justa. Se não fosse justa, não estaria no código do Antigo Testamento. Só que vocês cristãos, vocês têm que ser além dela. Depois ele vai falar a segunda cláusula de hoje. Essa já deu para entender dele, né? Olha, quando alguém te pedir emprestado, não vire as costas, mas empreste. No texto sinótico a esse está dizendo assim: e não cobre em volta. É você mostrar que aquilo não é maior do que você. E aí ele faz a segunda cláusula: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso está escrito no Antigo Testamento? Só a primeira parte, a segunda não sei de onde Jesus tirou. A Bíblia nunca em nenhum lugar escrito odiarás o teu inimigo, mas Jesus falou, né? Aí nós temos muitas interpretações teológicas, né? Pode ser que Jesus se referia nessa proposição dele à lei de guerra que ordenava os hebreus irem para a terra prometida e expulsar, se for necessário, por meio de guerra, de morte, expulsar quem lá estava, porque aquela terra era deles, né? Não sei. De qualquer maneira, o Antigo Testamento diz: amai ao próximo. No fundo, Jesus está falando assim: não amai só o próximo, mas amai o próximo e também os inimigos. Ou seja, a lei do italiano está aqui. Você tem que amar o próximo? Tem. Se você não está fazendo isso, você já está abaixo. Então, aí já é um problema, né? Se você ama o seu próximo, ele é próximo de você. Mas você precisa ir além. Amar o inimigo, o que te persegue, o que te prejudica. E olha que às vezes a gente pensa que inimigo é a pessoa que nos assalta, que mata algum familiar. E não é, não. Às vezes os inimigos se fazem muito próximos de nós. Muito próximos. As pessoas do seu trabalho que querem te prejudicar, as pessoas da igreja que não se relacionam com justiça, com bondade, caridade com você. Inimigos nós temos em volta de nós, nesse sentido bíblico, e muita gente. Jesus está falando: ame, porque qual é a nossa tendência? A nossa tendência é nós queremos conviver com quem nos agrada, é nós buscarmos as pessoas que pensam como nós, né? Nosso ímpeto nos leva àquilo que nos agrada. E Jesus está falando: não, o mínimo que eu tenho que fazer é amar. E amar, minha gente, amar não é você ser amiguinho, né? Ou ficar melando, né? Aquelas pessoas que você não tem muita simpatia, mas é você mesmo acolher, ter hospitalidade e respeitá-las como irmão. É isso, e não é fácil. É um desafio para nós hoje. E aí Jesus vai pegar pesado sobre isso aí, né? Amai vossos inimigos, porque Deus também tem inimigos. Tem. Mas por parte dele, não. Por parte dos homens. E aí
aí o texto diz: o Pai do céu, Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Ele não faz acepção de pessoas. E aí ele vai falar algo que está nos outros textos sinóticos: se vocês amam somente aqueles que amam vocês, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Hoje nós atualizaríamos esse texto e escreveríamos assim: os políticos não fazem a mesma coisa? Amar quem os ama? Se vós saudais somente os vossos irmãos, que recompensa tereis? O que fazer extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Não, ele está exigindo que vocês precisam ir além e amar que pega na veia. É esse que precisa amar. É esse. E o Evangelho de hoje, ele termina com uma cláusula que está no texto de Levítico. O livro do Levítico, do capítulo 17 ao capítulo 26, é a chamada Lei da Santidade do Antigo Testamento, em que Moisés ensina ao povo que o povo precisa se assemelhar a Deus por ser imagem de Deus. E a máxima da lei da santidade é essa: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Jesus, ele toma esse versículo, ele troca a palavra de santo por perfeito, né? Sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. A palavra santo que fala o Antigo Testamento, né, dizendo que nós temos de ser santo como Deus assim o é uma palavra que significa a santidade na língua hebraica. Se não me engano é o termo kadosh, né? Acho que é isso. Significa ser separado. Ou seja, o mundo ama desse jeito, separe-se e torne-se mais elevado do mundo. Isso é ser santo. Isso é ser santo. Só que qual é o nosso problema? Às vezes nós até nos elevamos da nossa busca espiritual, mas às vezes vem uma provação, uma situação, sabe aquela situação que você fala: agora o bicho pegou. O que a gente faz? A gente se diminui, e às vezes por mais por baixo de quem não é cristão. Um péssimo testemunho no jeito de amar, né? Então hoje um ensinamento muito grande para nós. Sabe o que nós devemos fazer? Uma dica boa nas nossas relações, sobretudo as relações difíceis que a gente tem, é você mudar o jeito que você enxerga o outro. Mude o jeito de enxergar o outro. Qual é o nosso hábito? Enxergar no outro o que é miséria, o que é defeito, naquela pessoa que para você se manifesta o maior de todos os seus inimigos. Procure enxergar virtudes nela. Aí papai não tem. Tem. Alguma coisa tem. Alguma coisa igual tem. Né? Procure enxergar virtudes. E mais do que isso, a segunda leitura de hoje vem nos sugerir o segredo de conseguir amar. Enxergue o outro como santuário de Deus. Nossa, que santuário péssimo, né? Pois é, mas é, né? Acaso não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Ora, quando eu tenho raiva de alguém que é um pecado gravíssimo, no fundo eu estou odiando o outro que é dentro de Deus. Olha a gravidade daquilo que Deus ensina. E às vezes eu me torno pior do que o outro. O outro pode não prestar, mas você é pior do que o outro porque você está odiando a preciosidade que é Deus que habita no outro, né? Então hoje pense naquela pessoa que sabe que não desce, fala assim: olha, ela é templo de Deus, casa do Espírito Santo. É isso, gente, é isso, né? Nós temos também um outro segredo, é nós olharmos para o outro, mas também nós olharmos para nós, e nós percebermos que o outro tem os seus defeitos, mas nós também trazemos muitas transgressões em nós, né? Olhar o outro e perceber o outro pequenez, né? Quando a gente enxerga
às vezes a gente começa a implicar com uma pessoa, né? Porque a gente fixa muito no defeito dela, mas comece a enxergar aquele defeito como uma pobreza que aquela pessoa tem, né? Quando você fica com raiva de uma pessoa, no fundo você começa a enxergar aquele defeito da pessoa como algo maior que você. Enxergue diferente. Essa pessoa é pobre e miserável. Aí você vai mudar o seu olhar. Em vez de um olhar de raiva, você vai começar a despertar um olhar de misericórdia. Porque você vai perceber que o mal que a pessoa faz, no fundo, é uma carência de Deus. Não é uma esperteza da pessoa, mas é uma carência de Deus. Então, meus queridos, nas nossas relações hoje, aprendamos com Jesus, né? Que nós precisamos proceder diferente nas nossas relações, né? O mundo consegue amar com um amor retributivo, né? O filhos, eu amo quem me ama, eu sou agradável para quem me agrada, toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Eu não, eu amo porque eu amo que a pessoa porta dentro dela, que é Deus, e não por ela. Se você não consegue amar alguém pelo mérito dessa pessoa, procure amá-la pelo que ela leva dentro dela, que é Deus. E por pior que seja, Ele habita dentro dela, que é santuário. Bom, Deus nos ajude e que possamos viver esse Evangelho de hoje nas nossas relações, né? Amar quem nos ama é muito fácil, Agora o desafio e o mandamento novo é: ame quem não te ama. Deus nos ajude, força e coragem, assim seja. Um instante de silêncio, coloquemos a palavra de hoje no nosso coração.